Meus amigos, quando o corpo fraqueja, a alma se ilumina. Deus sussurra 5 sinais sagrados nos idosos, preparando-os para a glória eterna. Amados, preparem seus corações. Deus está escrevendo um capítulo final de glória nos idosos e Ele nos convida a enxergar seus sinais divinos. Meus queridos amigos, hoje eu venho até vocês com o coração pesado. Um coração que está cheio de amor e compaixão por aqueles que passaram por muitas estações da vida. Um coração que conhece o peso do tempo e compreende a fragilidade dos nossos dias. Não é fácil falar sobre o fim da vida, mas devo lhes dizer a verdade hoje, porque é a verdade que nos liberta. Nossas vidas são apenas um vapor, estão aqui por um momento e depois se vão, e não cabe a nós saber a hora ou o dia exatos, mas sabemos que cada dia é um presente e cada respiração que tomamos é um lembrete da misericórdia de Deus. Antes de começarmos, se esta mensagem tocar seu coração, comente e se inscreva no canal para mais bênçãos. Eu sei que muitos de vocês têm entes queridos que estão no crepúsculo de seus anos. E alguns de vocês, talvez, estejam nessa estação vocês mesmos. O corpo se torna frágil, a mente às vezes falha e o mundo parece se mover mais rápido do que nunca. Há sinais, meus amigos, que nos falam da passagem do tempo e há sinais que nos mostram quando alguém está se aproximando de seu lar final. Mas deixe-me dizer algo. A morte não tem a palavra final? Não, meus amigos. A morte não é o fim. É apenas o começo de um novo capítulo. Um capítulo que está escrito no livro da vida. Um capítulo que está cheio de esperança, glória e a presença eterna de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje quero falar com vocês sobre os sinais do fim. Os sinais que nossos entes queridos, talvez até vocês, podem mostrar no ano antes de serem chamados para casa. Sei que esse não é um tema fácil, não é algo que gostamos de pensar, mas devemos enfrentar a verdade, porque é somente ao enfrentar a verdade que podemos realmente viver. E há poder na verdade, poder que nos sustentará quando a jornada se tornar muito pesada, poder que nos ajudará a suportar quando nossos corações estiverem cheios de tristeza, e poder que nos levará para o outro lado. Então, vamos ao primeiro sinal. A primeira indicação de que a hora está próxima. Quero que vocês escutem com atenção, porque este é um sinal que não devemos ignorar. Um sinal que muitos de nós não conseguimos ver. É o sinal do retraimento. Nos meses antes de alguém ser chamado para casa, eles podem começar a se retrair do mundo. Podem parar de participar de atividades que antes lhes traziam alegria. Podem parar de ir à igreja, parar de ligar para os amigos, parar de se envolver nas coisas que costumavam iluminar suas vidas. Este é um sinal, meus amigos, um sinal de que o tempo deles aqui na Terra está se aproximando do fim. Mas não me entendam mal. Esse retraimento nem sempre é um sinal de desespero. Às vezes, é um sinal de paz, um sinal de que a alma está se preparando para encontrar seu Criador. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me entregará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Para alguns, o retraimento é uma rendição silenciosa, um reconhecimento tranquilo de que a corrida está quase terminada, que a linha de chegada está logo à frente e que em breve eles verão o rosto de seu Salvador. Se você perceber esse retraimento em seu ente querido, não tenha medo, não entre em pânico, não se apresse com palavras de medo ou dúvida. Em vez disso, dê a eles espaço, dê a eles paz, dê a eles seu amor e lembre-se disto.
Deus está com eles. Ele os está segurando em seus braços e ele não os deixará ir. O segundo sinal que quero compartilhar com vocês é um que muitos de vocês podem ter testemunhado, talvez em suas próprias vidas ou nas vidas de outros. É o sinal de uma paz profunda e inabalável. À medida que o corpo enfraquece e o tempo avança, há alguns que nos últimos meses, antes de deixarem este mundo, experimentarão uma paz que ultrapassa todo o entendimento. É uma paz que o mundo não pode dar. Uma paz que somente Deus pode proporcionar. E é uma paz que o sustentará nos dias difíceis que virão. Em João 14, versículo 27, Jesus disse: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essas palavras, amigos, não são apenas palavras de conforto, são palavras de poder. Gostou do que vem por aí? Curta agora, comente fé e fique até o final para uma surpresa especial. Quando você vê alguém que está em paz diante da morte, quando você vê alguém que não tem medo, nem ansiedade, nem inquietação em seu coração, você está testemunhando o milagre da graça de Deus. Essa paz é um sinal de que eles estão prontos para ir para casa, prontos para encontrar aquele que os criou, que os ama e que preparou um lugar para eles. E nessa paz não há medo. O terceiro sinal de que quero falar é o sinal da reconciliação. À medida que o fim se aproxima, muitas pessoas idosas começarão a buscar reconciliação. Elas podem se aproximar de membros da família, amigos ou entes queridos dos quais se afastaram. Podem fazer as pazes com velhas feridas, velhas mágoas, velhos arrependimentos. Podem pedir perdão ou oferecer perdão àqueles que as prejudicaram. Este é um sinal, meus amigos, de que seus corações estão sendo preparados para a eternidade. É um sinal de que eles estão buscando deixar este mundo em paz, sem nenhuma amargura, sem nenhum rancor pesando sobre eles. Em Mateus 5, versículos 23 e 24, Jesus disse: Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Essas são palavras poderosas, e elas são um lembrete para todos nós de que a reconciliação é uma parte essencial da vida cristã. Se você vir seus entes queridos buscando reconciliação em seus últimos dias, não resista. Abrace-os, perdoe-os e, por sua vez, permita que a paz de Deus inunde seu próprio coração. Nunca é tarde demais para consertar as coisas. Deus é um Deus de segundas chances. Ele é um Deus de graça e misericórdia. E não há pecado tão grande que seu perdão não possa cobrir. O quarto sinal que quero compartilhar com vocês é o sinal da preparação. No ano antes de alguém ser chamado para casa, eles podem começar a fazer preparativos para sua partida. Podem escrever cartas, fazer arranjos finais, ou falar de seus desejos para o funeral, ou serviço memorial. Isso não é um sinal de medo. Não é um sinal de desesperança. É um sinal de alguém que está pronto, alguém que está preparado. E nessa preparação, há uma força silenciosa. Jesus nos disse, em Mateus 24, versículo 44, Por isso, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Todos nós somos chamados a estar prontos, a viver cada dia com a consciência de que nosso tempo aqui na Terra é limitado. Para aqueles que estão se aproximando do fim de sua jornada, preparar-se para esse momento final é um ato de fé, um ato de confiança na provisão de Deus. Eles não têm medo, não estão ansiosos, sabem que Deus cuidará deles e sabem que estão prontos para encontrá-lo face a face. E, finalmente, o quinto sinal de que quero falar é o sinal da alegria.
Sim, alegria. No ano antes de alguém ser chamado para casa, pode haver momentos de alegria, momentos em que o espírito se eleva acima da fragilidade do corpo e do peso do coração. Esses momentos podem ser poucos e distantes, mas são reais. São um vislumbre da glória que aguarda. Quando você vê seu ente querido rindo, sorrindo ou desfrutando dos simples prazeres da vida, saiba que isso é um presente de Deus, é um sinal de que mesmo diante da morte, a alegria do Senhor é a força deles. O Salmo 16, versículo 11, diz: Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Quer sentir Deus mais perto? Deixe um like, comente Amém e não perca o final emocionante. E essa, meus amigos, é a alegria suprema. Alegria na presença do Senhor. Não importa o que aconteça aqui na terra, não importa a dor, a tristeza ou a perda. Sabemos que a alegria virá pela manhã para aqueles que confiam no Senhor. Os últimos dias não são cheios de desespero, mas de esperança de um amanhã melhor. Um amanhã onde não haverá mais dor, nem mais tristeza, nem mais morte, apenas alegria, alegria eterna na presença do Todo-Poderoso. Então, meus amigos, enquanto caminhamos juntos nesta jornada, lembremos-nos de que o fim não é o fim. Não, o fim é apenas o começo. Os sinais que vemos, os sinais de retraimento, paz, reconciliação, preparação e alegria, são todos parte da jornada, são parte do plano de Deus para nós, e são sinais que nos apontam para a esperança que temos em Jesus Cristo. E deixe-me dizer, amigos, não há nada mais poderoso do que a esperança de Cristo, nada mais certo, nada mais duradouro, nada mais transformador. É a esperança que nos sustenta através das provações, a esperança que nos carrega através dos vales escuros, a esperança que nos conduzirá seguramente para casa. Então, ao olharmos para os sinais, não tenhamos medo, não tremamos, não percamos o ânimo, pois sabemos que Deus está conosco. Ele nunca nos deixará, nem nos abandonará. E quando nossa hora chegar, podemos dizer com o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me entregará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Essa é a esperança à qual nos apegamos, essa é a promessa que nos carrega, e essa é a verdade que nos libertará. Sei que a questão muitas vezes surge: por que devemos enfrentar a morte? Por que os idosos entre nós devem experimentar a fragilidade da idade e a inevitável perda de força? E eu lhes direi, meus amigos, que Deus não nos esqueceu na nossa velhice. É nesses próprios momentos, quando nossos corpos se cansam e nossos dias se encurtam, que sua graça brilha mais intensamente. É nos momentos de fraqueza que sua força se torna nossa âncora e sua paz preenche o lugar onde o medo outrora residia. Deixe-me lembrar-lhes desta verdade. Nosso Deus não é um ser distante e indiferente. Ele está perto e está intimamente ciente de cada dor, cada lágrima e cada suspiro. Ele prometeu estar conosco em tudo isso. Em Salmos 34, versículo 18, a palavra nos diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Essa promessa, meus amigos, não é para um tempo distante no futuro, é para hoje. Quando os idosos entre nós começam a se retrair, não é um sinal de que Deus os abandonou. É, de fato, um sinal de que eles estão sendo atraídos para mais perto daquele que os criou. Deus, em sua infinita sabedoria, muitas vezes usa esses tempos de silêncio para preparar seus filhos para a glória que está por vir. E você vê
Essa paz profunda e inabalável, não vem de nossa própria força, mas do conhecimento de que Deus não nos esqueceu. Sua paz ultrapassa todo o entendimento e transcende até as maiores provações que enfrentamos. É uma paz que toma raiz na alma e enche o coração com a certeza de que a batalha já está ganha, a vitória já foi conquistada e o último inimigo, a morte, foi derrotado na cruz. Meus amigos, não há maior garantia do que saber que, quando chegar a hora de deixarmos este mundo, não estamos partindo para a escuridão, não. Estamos entrando na luz da presença eterna de Deus. É por isso que eu os encorajo. Se você é um cuidador, amigo ou familiar de alguém que está se aproximando do fim de sua vida, a lembrar que essa paz é um presente divino. Você pode vê-los sofrer no corpo, pode ver suas mentes desacelerarem e pode sentir uma sensação de impotência, mas eu prometo a vocês que suas almas estão nas mãos de um Deus amoroso e misericordioso. O que você vê como o fechamento de um capítulo é, na realidade, o virar de uma página para um novo começo glorioso. Quando seu ente querido se retrai deste mundo, que esse retraimento não cause tristeza, como se eles estivessem escapulindo para o esquecimento. Não, eles estão se retirando das provações desta vida para entrar na gloriosa paz do Senhor. Alguns podem lutar com a ideia de reconciliação e perguntar: por que isso importa agora? Por que buscar fazer as pazes nos anos do crepúsculo? Mas deixe-me dizer algo. Perdão, reconciliação e cura não são apenas preocupações temporais, são preocupações eternas. A reconciliação que ocorre no coração de uma pessoa, à medida que ela se aproxima do fim de sua vida, é mais do que apenas uma resolução de mágoas passadas. É um testemunho do poder, da graça de Deus. Quando uma pessoa idosa busca perdão, quando ela estende misericórdia àqueles que a prejudicaram, é como se estivesse alinhando seu coração com o próprio coração de Deus. Jesus, quando estava pendurado na cruz, nos deu o exemplo supremo de perdão. Ele disse em Lucas 23, versículo 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa é a atitude que devemos abraçar, seja na plenitude da vida ou no crepúsculo de nossos dias. Perdão não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força espiritual, um sinal de rendição à vontade de Deus. E quando uma pessoa idosa busca reconciliação em seus últimos meses, ela está caminhando nos passos de Cristo, cumprindo o mandamento de amar uns aos outros, curar as feridas e viver em paz, assim como Cristo nos amou. Antes de tudo, se você crê no poder da palavra, comente glória e se inscreva para não perder nada. Quero falar por um momento sobre preparação, porque é aqui que nós, como sociedade, muitas vezes falhamos em reconhecer a verdadeira importância do que significa preparar-se para o fim. Há um medo em falar sobre a morte, e muitas vezes passamos nossos dias evitando essa conversa, pensando que, de alguma forma, ao ignorá-la, podemos atrasar sua chegada inevitável. Mas deixe-me dizer, amigos, a preparação não é um fardo, é uma bênção. Quando alguém começa a fazer arranjos para seu funeral, a escrever cartas para entes queridos ou a deixar claros seus desejos para os últimos dias de sua vida, eles não estão desistindo. Estão se rendendo em fé. Estão se preparando não apenas para o fim desta vida, mas para o começo de uma nova. Esse ato de preparação é um ato de fé, porque reconhece que a vida não termina com a morte, não, a vida continua. E o crente entra em uma glória maior, uma realidade maior do que podemos imaginar. Acredito que Deus nos permite esses momentos de preparação não para nos fixarmos no físico, mas para fixarmos nossos olhos no eterno. E, amigos, eu lhes digo, não há maior preparação do que a preparação do coração. Quando uma pessoa idosa fala de seu relacionamento com Cristo,
quando compartilha seu testemunho de fé, quando expressa suas esperanças pelo céu, é um momento de triunfo espiritual. Eles não têm medo do futuro. Estão prontos para ele. Sabem que a morte não é uma parede, mas uma porta. E essa porta se abre para uma vida eterna, gloriosa, na presença de Deus. Agora, deixe-me compartilhar algo que muitas vezes se perde na conversa sobre envelhecimento e morte, a alegria do Senhor. Muitas vezes, pensamos que a alegria é reservada para os jovens, para aqueles que estão no auge da vida, que são fortes, ativos e saudáveis. Mas deixe-me dizer, a alegria é para todos os que confiam no Senhor, independentemente de sua idade ou condição. A alegria que vem com o conhecimento de Jesus não é baseada em circunstâncias, é baseada na verdade inabalável de quem Ele é. Quando os idosos experimentam alegria em seus últimos dias, não é uma alegria passageira, é uma alegria profunda e duradoura que vem de saber que Deus é fiel, que Ele esteve com eles em todas as provações e que Ele os levará seguramente para casa. A alegria é um fruto do Espírito e ela florescerá, mesmo nas estações mais difíceis da vida. É uma alegria que transcende a dor, que eleva a alma acima das tristezas deste mundo e coloca o coração em chamas com a antecipação da vida que virá. E essa alegria é um testemunho para todos ao seu redor de que não importa o que o corpo experimente, a alma está nas mãos de Deus. Nestes últimos dias, há uma beleza que vem da sabedoria da idade. Há uma clareza que apenas aqueles que passaram pelo fogo da vida podem ver. Eles viveram, sofreram e aprenderam a se apoiar em Deus de uma maneira que muitos de nós, em nossa juventude, só podemos sonhar. E é essa sabedoria, esse entendimento divino, que torna os idosos, entre nós, um tesouro. Eles têm uma profundidade de fé que não pode ser igualada pelos confortos simples da juventude. Eles sabem o que é confiar em Deus através dos vales. Sabem o que é segurar firme quando as tempestades da vida parecem insuportáveis. E porque eles suportaram, eles se tornam testemunhas da fidelidade de Deus. Então eu digo a vocês, meus amigos, não temam a morte, não temam os sinais que nos dizem que o fim está próximo. O fim não é o fim. O fim é simplesmente a porta para algo mais glorioso do que podemos imaginar. E enquanto caminhamos nesta jornada, não estamos sozinhos. Temos um Salvador que vai à nossa frente, que caminha conosco e que nos chama para casa para estarmos com Ele para sempre. Essa é a esperança à qual nos apegamos, essa é a verdade que ancora nossa alma e essa é a promessa que nos carrega através de cada estação da vida, da juventude à velhice e através dos momentos finais desta existência terrena até a alegria eterna que nos espera. Vocês veem, à medida que os anos passam, os sinais de nossa jornada se tornam mais evidentes. O corpo físico começa a se desgastar, a mente às vezes se obscurece e o mundo parece nos ultrapassar mais rápido do que podemos acompanhar. E, no entanto, nesses anos finais, nesses últimos momentos, antes que a vida terrena se desvaneça, algo poderoso está acontecendo, algo que Deus está fazendo nos corações daqueles que caminharam com Ele. É nesses últimos momentos que a fé se torna mais clara, que a esperança se torna mais forte e que o amor se torna mais profundo. Vamos juntos nessa jornada? Curta, comente e assista até o fim para um momento que vai te surpreender. Somos informados em 2 Coríntios 4, versículos 16 a 18. Por isso não desfalecemos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem
são temporais e as que se não veem são eternas. Este trecho não é apenas para os jovens, os fortes ou os saudáveis, é para os idosos, os fracos e os que estão morrendo. E acredito que essa promessa é especialmente poderosa nas últimas etapas da vida, pois nos lembra que mesmo que pareçamos estar nos desgastando fisicamente, algo muito mais profundo está acontecendo em nosso espírito. O processo de envelhecimento e a aproximação da morte não são sinais de derrota, são oportunidades para Deus nos renovar, nos encher com uma esperança inabalável que transcende este mundo. Eu os exorto, amigos, a não olhar para a morte como algo a temer ou evitar, mas como algo a enfrentar com a coragem que somente a fé pode dar. Os idosos entre nós, aqueles que viveram as tempestades da vida e mantiveram firme sua fé, são testemunhos vivos do poder da graça sustentadora de Deus. Podemos olhar para eles e ver fragilidade, mas Deus vê força. Podemos olhar para eles e ver fraqueza, mas Deus vê sua glória brilhando através de suas vidas. Seus corpos podem estar se deteriorando, mas seus espíritos estão sendo edificados, fortalecidos e preparados para entrar em sua presença. Vocês veem o que eu vejo? Vocês entendem que nos anos finais, Deus está nos preparando para algo maior do que podemos compreender? A alegria que enche o coração de um crente que se aproxima do fim não é uma alegria passageira, mas uma alegria profunda, duradoura e enraizada na eternidade. Quando os idosos começam a se alegrar, quando seus olhos se iluminam com aquele brilho celestial, é um sinal do trabalho divino que está sendo feito dentro deles. Deus está trabalhando na alma, e essa alegria é um vislumbre da herança eterna gloriosa que os espera. Deixe-me dizer algo, amigos. A morte não tem a última palavra. Nossos corpos físicos podem enfraquecer, mas nossos espíritos estão sendo renovados. E essa renovação não é apenas uma preparação para o céu, mas um lembrete de que mesmo ao enfrentarmos a morte, somos testemunhas vivas do poder da ressurreição. Jesus, quando caminhou nesta terra, não recuou diante do sofrimento e da morte. Ele enfrentou isso de frente porque sabia que através de sua morte ele traria vida, não apenas para si mesmo, mas para todos os que confiariam nele. Os idosos, aqueles que trilharam esse caminho por muitos anos, têm uma compreensão única dessa verdade. Eles viram a morte e viram a vida. Eles experimentaram a perda, mas também viram o poder de Deus para restaurar, curar e trazer nova vida. Eles sabem que há mais neste mundo do que o que os olhos veem. Eles provaram e viram a bondade de Deus e sabem que mesmo diante da morte, há esperança. E, meus amigos, essa é a esperança à qual nos apegamos. É a esperança que nos sustenta quando sentimos nossas forças falharem, quando os dias se tornam longos e nossos corações se cansam. É a esperança que sustenta os idosos enquanto eles olham para o fim de suas vidas e sabem que o melhor ainda está por vir. Eles sabem que em breve estarão com aquele que os criou, aquele que os ama com um amor eterno, aquele que enxugará toda lágrima de seus olhos e tirará toda dor. Essa é a esperança que carregamos conosco. Não importa em que estágio da vida estejamos, é a esperança que nos dá coragem para enfrentar cada dia com alegria e gratidão, porque sabemos que nada, nem mesmo a morte, pode nos separar do amor de Deus. Então, quando você vê seus entes queridos se aproximando do fim, não chore como aqueles que não têm esperança. Sim, lamentaremos a perda de sua presença em nossas vidas, mas também nos alegraremos no conhecimento de que eles estão indo para casa. Eles estão indo para casa, para o lugar onde não há mais dor, nem mais tristeza, nem mais morte. Eles estão indo para casa
para os braços do Salvador, que morreu por eles, que preparou um lugar para eles e que os receberá com os braços abertos. À medida que eles entram nessa temporada final de suas vidas terrenas, eles não estão sozinhos. Deus está com eles. Ele está caminhando ao lado deles, fortalecendo-os, confortando-os e preparando-os para o dia em que Ele os chamará para casa. E assim como Deus esteve com eles durante todos os anos de suas vidas, Ele estará com eles em seu último suspiro. Não há escuridão que possa superar a luz da presença de Deus, não há vale tão profundo que sua mão não possa alcançá-los e puxá-los para fora, não há inimigo tão poderoso que seu amor não possa derrotar. Meus amigos, esse é o poder do Evangelho. Essa é a mensagem que devemos carregar conosco através de cada estação da vida, através da juventude de nossos dias, através da força de nossa plenitude e através da fragilidade de nossa velhice. O Evangelho não é apenas para os fortes e saudáveis, é para os fracos, para os cansados, para aqueles que estão perto do fim de sua jornada, é para todos os que invocarão seu nome e receberão o dom da vida eterna. E então, eu digo a vocês hoje, não temam os sinais do envelhecimento. Não temam a aproximação da morte. Abracem-na com fé, com paz, com a alegria que somente Deus pode dar. Saibam que cada momento da vida, não importa quão longo ou curto, é um presente de Deus. E quando chegar a hora, para vocês, ou seus entes queridos, entrarem na eternidade, saibam que Deus preparou um lugar para vocês, um lugar onde a morte não reina mais, onde a dor não tem mais poder e onde a alegria e a paz fluirão como um rio. Deus foi fiel no passado, Ele é fiel no presente e Ele será fiel no futuro. Confiem nele com todo o seu coração. Não se apoiem em seu próprio entendimento e saibam que Ele os guiará através de cada estação da vida até o dia em que Ele os chamar para casa. Os sinais não devem ser temidos, devem ser abraçados, pois são os sinais de uma vida que está sendo aperfeiçoada, uma vida que está se aproximando da glória que virá. E nessa glória, meus amigos, veremos nosso Salvador face a face. E isso é a recompensa suprema, a realização final de cada anseio de nossos corações. Vivamos hoje com essa esperança em nossos corações. Caminhemos cada passo na luz do amor de Deus e, quando chegar a hora, estejamos prontos, pois sabemos que nosso Deus, em sua infinita misericórdia e graça, preparou para nós um lar que está além de qualquer coisa que possamos imaginar. E quando passarmos por essa porta, estaremos em casa. A morte é uma realidade, sim. Os sinais de que o corpo está se aproximando de seu fim podem se tornar mais evidentes a cada dia que passa. Mas lembremos-nos de que em cada momento da vida, Deus está trabalhando. Mesmo nos momentos em que o corpo nos trai, quando a mente falha, Ele está presente. Ele está trabalhando, moldando-nos, refinando-nos, preparando-nos para algo muito maior do que podemos entender no natural. O salmista declara em Salmos 139, versículos 13 e 14: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Mesmo quando o corpo começa a decair, nunca devemos esquecer que a obra de Deus não está terminada. Na verdade, pode estar apenas começando. Deixe-me dizer, amigos, que os idosos, aqueles que passaram pelos vales, aqueles que suportaram as tempestades da vida, carregam consigo uma riqueza de sabedoria. Uma sabedoria que só pode vir de anos de experiência, de provações suportadas e lições aprendidas. Essa sabedoria não é limitada pela idade, é enraizada em uma vida de fidelidade, uma vida
de confiança em Deus através dos bons e maus momentos. E nas etapas finais da vida, quando muitos de nós desesperaríamos, quando muitos desistiriam, Deus está frequentemente fazendo sua obra mais profunda, pois à medida que o corpo enfraquece, o espírito se fortalece e a alma se torna cada vez mais sintonizada com a voz do Espírito Santo. Há uma força divina profunda que vem daqueles que caminharam com Deus por muitos anos. Eles sabem, talvez, melhor do que qualquer um, que o poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza. Essa não é a fraqueza da desesperança, mas a fraqueza da rendição. Os idosos que enfrentam a morte com paz, que enfrentam o sofrimento com dignidade, são testemunhos ambulantes da verdade de que nosso Deus não é um Deus de abandono, mas um Deus que se aproxima dos corações quebrantados, dos cansados, daqueles que aprenderam a confiar nele. Sua força não é própria, é a força de Deus trabalhando neles, sustentando-os, dando-lhes a graça para suportar. E quão preciosa é essa graça! Quão maravilhosa é essa graça que nos sustenta quando nossos corpos nos falham, quando nossas mentes começam a desvanecer, quando as coisas deste mundo não têm mais o mesmo apelo. A graça de Deus, derramada em abundância, é suficiente para cada provação, para cada momento de sofrimento, para cada vez que sentimos que estamos no fim de nossas forças. Sua graça é suficiente para nos carregar através do limiar da morte. Quando caminhamos pelo vale da sombra da morte, não caminhamos sozinhos. O pastor está conosco e ele não nos deixará, nem por um único momento. Que conforto é esse, meus amigos? Quando o corpo falha, quando a mente esquece, quando os dias parecem longos e cansativos, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Deus, em sua infinita misericórdia, prometeu estar conosco sempre. Ele está com os idosos, que podem estar em suas horas finais. Ele está com os sofredores, aqueles cujas vidas estão se aproximando do fim. Ele está com eles de uma maneira que só Ele pode estar. Ele lhes dá uma paz que o mundo não pode dar, uma alegria que não é baseada em circunstâncias, mas enraizada na esperança da vida eterna. Essa alegria, essa paz, essa esperança inabalável brilha mais intensamente nos anos do crepúsculo da vida, quando o corpo não serve mais como antes, quando as coisas deste mundo se desvanecem ao fundo. A alma, o espírito, está livre para alcançar o que é eterno. A pessoa idosa, que encontra alegria nas coisas simples, que encontra paz na presença de sua família e amigos, e que coloca sua confiança no Senhor, essa pessoa conhece o verdadeiro significado de contentamento. Eles aprenderam, talvez através de anos de dificuldades, que a alegria não é encontrada em posses ou realizações, mas no conhecimento de que suas vidas estão nas mãos de um Deus amoroso e soberano. E, meus amigos, nós devemos aprender essa mesma verdade. Muitas vezes, somos consumidos pelas buscas deste mundo, perseguimos riqueza, sucesso, status, todas as coisas que parecem prometer realização, mas no final, essas coisas são passageiras. O corpo é frágil e o mundo está passando. Mas o amor de Deus, a graça de Deus, a esperança da vida eterna, essas são inabaláveis. Essas são as coisas que perduram. Essas são as coisas que importam. Essas são as coisas nas quais devemos nos concentrar, não apenas no crepúsculo de nossos anos, mas em cada dia de nossas vidas. Se você é jovem, não espere até o fim de sua vida para começar a viver pelas coisas que realmente importam. Não espere até estar enfrentando a fragilidade da idade para perceber que seu verdadeiro tesouro não está nas coisas deste mundo, mas nas promessas eternas de Deus. Devemos viver com a eternidade em mente, sabendo que cada dia é um presente e cada momento é uma oportunidade para armazenar tesouros no céu.
Mas deixe-me dizer isso para aqueles que estão em seus anos finais, para aqueles que veem o fim se aproximando. Saibam que sua vida não foi em vão. Sua vida importou, sua fidelidade importou, suas orações, seus sacrifícios, seu amor, tudo isso importou e continua a importar, mesmo enquanto você se aproxima do fim desta jornada terrena. Você correu bem a corrida. Você lutou o bom combate e agora está prestes a receber a coroa da justiça que Deus preparou para você. Não ouça a mentira que diz que sua vida acabou, que seu trabalho está concluído. Não, seu trabalho não está concluído. Deus ainda está usando você, mesmo nestes últimos dias. A sabedoria que você compartilha, o encorajamento que você dá, as orações que você oferece, todas essas coisas estão sendo usadas por Deus para construir seu reino. Você não é insignificante. Você não é esquecido. Na verdade, você está em uma das temporadas mais importantes de sua vida, uma onde você pode testemunhar o poder da graça sustentadora de Deus. Seu testemunho, sua vida, sua fidelidade ecoarão pela eternidade. Nos anos do crepúsculo da vida, Deus ungiu você para um propósito especial. Ele permitiu que você visse mais do que outros, que experimentasse mais de sua fidelidade e que se tornasse um farol de luz para aqueles que vêm depois de você. Você é a prova viva de sua bondade, sua misericórdia e sua graça. Sua vida fala muito para aqueles que estão observando. Seu testemunho é um lembrete poderoso de que as promessas de Deus são verdadeiras, que Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Então eu digo a vocês, seja na força de sua juventude ou na fragilidade de seus anos posteriores, lembrem-se disto. Vocês não estão vivendo apenas para o momento. Estão vivendo para a eternidade. E quando esse momento chegar, quando seu último suspiro for dado, você entrará na presença daquele que o criou, que o amou, que o redimiu. Você ouvirá as palavras: bem-estar, servo bom e fiel. E nesse momento, todas as lutas desta vida desaparecerão. E a alegria de estar na presença de Deus encherá seu coração. E você saberá que tudo valeu a pena. Não há maior presente, não há maior promessa do que a esperança da vida eterna com Cristo. E essa, meus amigos, é uma esperança à qual podemos nos apegar em cada estação da vida, na plenitude da juventude, na força da meia-idade e no crepúsculo de nossos anos. Vivamos hoje com essa esperança, sabendo que Deus é fiel, que Ele está trabalhando em nós e que o melhor ainda está por vir. Quando enfrentamos a realidade do envelhecimento, quando os dias parecem se tornar mais longos e a força da juventude desvanece como uma memória distante, somos tentados a perguntar: qual é o propósito de tudo isso? Mas, meus amigos, eu os exorto a lembrar desta verdade. Deus não desperdiça um único momento de nossas vidas, independentemente da estação em que nos encontramos. Cada dia, cada respiração é um presente dele. E embora o corpo físico possa estar enfraquecendo, embora o mundo pareça girar um pouco mais rápido a cada ano que passa, o espírito dentro de nós, se permitirmos, cresce cada vez mais forte. O processo de envelhecimento não é apenas o declínio da carne, é o refinamento da alma, a poda da videira. Deus está trabalhando em cada estação da vida, mesmo nas estações que desejaríamos evitar. Vivemos em um mundo que idolatra a juventude e a força, mas deixe-me dizer algo, amigos. Há poder nos anos, há sabedoria nos cabelos grisalhos, há riqueza na experiência que só o tempo pode trazer. E aqueles de vocês que estão avançando em anos, não deixem o mundo lhes dizer que seu tempo passou. Deus não terminou com vocês ainda. Sua vida, seu testemunho, suas orações são mais poderosos do que vocês jamais saberão. A obra de Deus em vocês é contínua e Ele continuará a usá-los para glorificar seu nome.
Não deixem a fragilidade do corpo convencer vocês de que sua alma é frágil. Há uma força que nasce não do corpo, mas do espírito. E quando o corpo está fraco, o espírito se fortalece. Esse é o paradoxo da vida cristã. Paulo nos diz, em 2 Coríntios 12, versículo 9, "E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Fraqueza aos olhos do mundo é algo a ser evitado a todo custo, mas aos olhos de Deus, a fraqueza é o próprio lugar onde sua força é revelada. Quando estamos fracos, Ele é forte. Quando estamos em nosso ponto mais baixo, Ele nos levanta. E quando nossos corpos estão nos falhando, Ele está lá para nos segurar firme, para renovar nossos espíritos e nos atrair para mais perto de si mesmo. Então, meus amigos, não temam os sinais de que seu corpo está envelhecendo. Não temam a marcha inevitável do tempo. Olhem para esses sinais através das lentes da fé. Vejam-nos como evidências de que Deus está trabalhando em vocês, preparando-os para algo maior. Pois cada provação, cada momento de fraqueza é uma oportunidade para a glória de Deus brilhar através de vocês. E assim, como olhamos para os idosos entre nós e vemos as evidências da fidelidade de Deus em suas vidas, também podemos confiar que Ele está trabalhando em nossas próprias vidas, preparando-nos para o retorno final ao lar que espera todos os que confiam nele. Pensem nisso por um momento. Os idosos entre nós são a história viva da fidelidade de Deus. Eles viveram lutas, mágoas, alegrias e tristezas. Eles testemunharam o poder de Deus para libertar, curar, restaurar e são testemunhos vivos da verdade de que Deus nunca abandona seu povo. Ele os carregou através de cada vale, Ele foi seu refúgio em cada tempestade e Ele foi sua força quando eles não tinham nenhuma própria. Os idosos são os santos entre nós. Suas histórias de perseverança, de confiar em Deus quando tudo parecia perdido, são as histórias que devem nos inspirar. E se você está em seus anos do crepúsculo, quero que saiba que sua fé, sua coragem, sua resistência silenciosa são mais poderosas do que você jamais perceberá. Mas talvez você esteja em um lugar onde se sente sozinho. Talvez você olhe no espelho e veja os sinais da idade, o cansaço em seus olhos e se pergunte: qual é o meu lugar em tudo isso? O que mais posso oferecer? Deixe-me dizer algo. O papel que você desempenha no plano de Deus está longe de terminar. Seu testemunho, suas orações, sua confiança silenciosa na provisão de Deus são parte do grande tapete que Ele está tecendo no mundo. Nunca subestime o poder de sua vida. É nos anos finais que seu testemunho se torna mais forte, pois é nesses anos que sua fé é testada como nunca antes. É nesses anos que você pode mostrar ao mundo a verdadeira profundidade do que significa seguir a Cristo, não importa o custo. Quando você suporta com graça, quando você sorri apesar da dor, quando você ora mesmo em sua fraqueza, você está fazendo mais do que apenas viver. Você está proclamando ao mundo que Cristo é suficiente. Você está mostrando ao mundo que mesmo diante da morte não tememos, não nos acovardamos na presença da escuridão. Caminhamos adiante com esperança, com alegria, com uma paz que ultrapassa todo o entendimento, porque sabemos que nosso lar definitivo não é aqui, é com Cristo. Os idosos entre nós, aqueles que viveram vidas longas, têm algo que o mundo desesperadamente precisa. Um exemplo vivo e respirante do que é confiar em Deus. Suas vidas falam mais alto do que qualquer sermão ou doutrina jamais poderia. Elas falam da fidelidade de Deus, de seu amor duradouro e da esperança que temos em Cristo. Uma esperança que não pode ser tirada pela doença, pela idade ou pela morte. É por isso que devemos honrá-los, aprender com eles e nunca esquecer a riqueza de sabedoria
que eles carregam dentro de si. Para aqueles que estão se aproximando do fim de sua jornada, quero que ouçam claramente: seu trabalho não foi em vão. Sua fidelidade foi uma luz para muitos, e essa luz continuará a brilhar muito depois que você tiver entrado na eternidade. As sementes que você semeou nas vidas de seus filhos, seus netos, seus amigos e seus vizinhos darão frutos muito depois que você se for. O impacto de sua vida ecoará através das gerações, pois você apontou outros para a esperança de Cristo. Você mostrou a eles como viver e como morrer com graça. E essa, meus amigos, é um legado que não pode ser medido pelos padrões do mundo. É eterno. Deixe-me dizer isso também. Nos momentos finais, quando a respiração se torna superficial e o corpo parece ceder, não tema. Não tema o desconhecido, não tema a sombra da morte, pois você sabe, como todos sabemos, que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Você passará da escuridão deste mundo para a luz gloriosa da presença de Deus. E lá, naquele momento, você ouvirá as palavras: bem está, servo bom e fiel. E nesse momento, tudo o que outrora foi difícil será esquecido na glória esmagadora de estar na presença de seu Salvador. E então, enquanto você enfrenta esses anos posteriores, enquanto caminha pelas estações da vida marcadas pela fraqueza e cansaço, saiba disto: Deus está com você. Ele não o abandonará. Ele está tornando todas as coisas belas em seu tempo, mesmo em sua fragilidade. Você pode não ver agora, mas sua vida tem propósito. Sua vida tem significado eterno. Seu testemunho é poderoso. E suas orações estão sendo ouvidas por aquele que segura o universo em suas mãos. Mantenha seus olhos nele, mantenha seu coração firme em seu amor, e então, quando chegar a hora, quando você entrar na eternidade, você será recebido com os braços abertos. Você será recebido em um lugar onde não há dor, nem lágrimas, nem morte. Você será recebido nos braços do Salvador, que caminhou com você em cada passo de sua vida e que caminhará com você na eternidade. E lá, você encontrará descanso, verdadeiro descanso. Descanso na presença daquele que o ama com um amor eterno. Enquanto seguimos na vida, enquanto suportamos as muitas estações que vêm com a idade, somos lembrados de que cada estágio, cada momento, está nas mãos de Deus. Muitas vezes, vemos o envelhecimento como uma perda, como algo a temer. Mas eu lhes digo, não há perda na economia de Deus, há apenas ganho. Podemos ver as rugas da idade como sinais de declínio, mas para Deus, elas são as belas marcas de uma vida bem vivida. Cada cabelo grisalho é um testemunho da sabedoria adquirida, das batalhas lutadas e das vitórias conquistadas através de sua graça. Cada linha gravada no rosto fala de uma vida que deu frutos, uma vida que suportou, uma vida que confiou na fidelidade de Deus. E não se enganem, amigos, o envelhecimento não é algo a ser evitado, mas algo a ser abraçado. É nesses anos finais que começamos a perceber plenamente a verdade de que Deus é nossa força, nossa esperança, nossa alegria. Quanto mais envelhecemos, mais entendemos que nossa dependência de Deus se torna cada vez mais importante. As coisas nas quais outrora confiamos, nossa própria força, nossos próprios planos, nossa própria sabedoria, começam a desvanecer e somos deixados com nada além dele. E nesse vazio, encontramos tudo. Encontramos sua suficiência total. Encontramos seu amor. Encontramos sua paz. Encontramos que ele é suficiente. E aprendemos, talvez pela primeira vez, a descansar nele. Se você está nos anos posteriores da vida, quero que ouça quando digo isto. Você entrou em um estágio sagrado. Você está vivendo um testemunho para a geração mais jovem, quer perceba ou não. Sua vida, sua fé, sua capacidade de suportar o sofrimento com graça
Essas são as coisas que deixarão uma marca indelével nos corações daqueles que o observam. Não duvide por um momento de que Deus está usando você de maneiras que você pode nem mesmo ver. Sua fidelidade diante do declínio fala mais alto do que qualquer palavra jamais poderia. É um sermão ao mundo sobre o que significa confiar em Deus completamente, render-se totalmente à sua vontade. Mesmo quando a vida é difícil, quando o corpo é frágil e a mente começa a desacelerar, há uma tentação de se sentir inútil, de se sentir como um fardo. Mas isso, meus amigos, é uma mentira do inimigo. Deus nunca terminou conosco. Mesmo na hora mais escura, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando em você, trabalhando através de você, e Ele está trabalhando por você. As orações que você faz agora, as palavras que você fala, o encorajamento que você oferece, são mais poderosos do que você jamais entenderá. Assim como o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, em 2 Coríntios 4, versículo 16. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. É nesses momentos de fraqueza, nesses momentos em que sentimos que não temos mais nada a dar, que a força de Deus é mais evidente. É nesses momentos que sua graça se torna suficiente. Essa é a beleza de envelhecer em Cristo. À medida que nossa força diminui, à medida que nossa vitalidade desvanece, nossa força espiritual pode continuar a crescer. Assim como o corpo pode se deteriorar, o homem interior, a alma, o espírito, pode ser renovado e fortalecido. Isso não é um processo de desespero, mas um processo de preparação. Deus está nos preparando para a eternidade. Ele está nos moldando à sua imagem, formando-nos nos vasos que Ele nos chamou a ser, para que, quando chegar a hora de entrarmos em sua presença, estejamos prontos. E quão belo é saber que nosso destino final não é um lugar de incerteza, mas um lugar de paz e alegria perfeitas. Um lugar onde não há mais sofrimento, nem mais dor, nem mais morte. Um lugar onde o próprio Deus enxugará toda lágrima de nossos olhos. Os idosos entre nós, aqueles que caminharam com o Senhor por muitos anos, são os verdadeiros tesouros da igreja. Eles são os pilares que sustentam a fé. Sua sabedoria, suas orações, seu testemunho são inestimáveis. Eles passaram pelos fogos da vida e saíram refinados, não por sua própria força, mas porque confiaram naquele que é maior do que todos. Eles não devem ser vistos como frágeis ou esquecidos, mas como poderosos guerreiros da fé que ainda estão lutando o bom combate, mesmo enquanto seus corpos enfraquecem. Eles são as testemunhas silenciosas da fidelidade de Deus, são aqueles que provaram e viram que o Senhor é bom e que continuam a testemunhar essa bondade, mesmo quando o mundo parece se afastar. Se você é mais jovem, eu os exorto a aprender com os idosos, reservar um tempo para ouvir suas histórias, para aprender com suas experiências. Eles viveram provações que você talvez nunca enfrente, e ainda assim viram a mão de Deus se mover de maneiras poderosas. Eles viveram as tempestades, o sofrimento, a mágoa, e ainda assim permanecem firmes em sua fé, sabendo que Deus nunca os deixou, nunca os abandonou. Eles são a prova viva de que Deus é fiel, que Ele é confiável e que Ele é capaz de nos carregar mesmo nos tempos mais escuros. Os idosos não são a geração esquecida. Eles são os que estabeleceram a fundação sobre a qual todos nós estamos. E enquanto olhamos para eles, devemos ser lembrados da verdade de que Deus é sempre fiel às suas promessas. O que Ele começou neles, Ele completará. O que Ele prometeu a nós, Ele trará à realização. Sua palavra é certa e Ele é sempre verdadeiro à sua palavra. Aqueles que caminharam com Deus por muitos anos são um testemunho dessa verdade. Eles são os exemplos vivos do que significa suportar, confiar,
segurar firme nas promessas de Deus, mesmo quando o mundo parece desmoronar ao nosso redor. E para aqueles de vocês que podem estar se aproximando do fim de sua jornada terrena, quero que saibam que vocês lutaram o bom combate, vocês completaram a carreira. Sua fé foi testada, sua resistência foi comprovada, e agora vocês estão prestes a receber a coroa da justiça que o Senhor prometeu a todos aqueles que amam sua vinda. Não temam o momento em que devem cruzar desta vida para a próxima, não temam o desconhecido, pois seu Salvador está esperando por vocês com os braços abertos. Ele é aquele que esteve com vocês em cada provação, cada tristeza e cada alegria. Ele não os deixará agora. Seu amor é constante, sua graça é suficiente e suas promessas são verdadeiras. Então, segurem firme, queridos amigos, segurem firme na esperança que temos em Cristo. Quando o corpo enfraquece e os dias se tornam curtos, não percam o ânimo. Lembrem-se de que estamos apenas passando por esta vida. Nosso verdadeiro lar está no céu, onde não haverá mais dor, nem mais sofrimento, nem mais morte. E enquanto vocês continuam a caminhar pelas etapas finais de sua vida, lembrem-se de que vocês são um testemunho vivo do poder e da graça de Deus. Sua vida, sua fé, seu testemunho continuarão a falar muito depois que vocês se forem, pois seu legado não está nas coisas deste mundo, mas nas coisas que são eternas. Sua vida importa, e Deus ainda está usando vocês, ainda trabalhando em vocês, ainda preparando vocês para a glória eterna que os espera. Então, enquanto vocês seguem nesses anos posteriores, não olhem para trás com arrependimento. Não se concentrem no que passou. Olhem para frente com fé. O melhor ainda está por vir. Mantenham seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador de sua fé. E saibam que Ele é fiel para completar a obra que começou em vocês. Mantenham seu coração cheio de esperança, sua alma cheia de paz e sua vida cheia de propósito, pois vocês ainda não terminaram, sua corrida não está concluída. E quando chegar a hora, vocês entrarão na eternidade com a gloriosa promessa de ouvir as palavras: "Bem está, servo bom e fiel." Meus queridos amigos, ao refletir sobre os 5 sinais que Deus revela nos idosos em seu último ano de vida, retraimento, paz, reconciliação, preparação e alegria, não posso deixar de sentir meu coração transborda de gratidão e reverência pela sabedoria divina que guia cada etapa da nossa existência. Esses sinais, inspirados nas mensagens de Billy Graham, não são apenas indicadores do fim, mas faróis que iluminam o caminho para a eternidade, mostrando-nos como Deus trabalha de forma amorosa e intencional, mesmo nos momentos mais frágeis da vida. O retraimento, por exemplo, me faz pensar em minha avó, que nos últimos meses se afastou das festas familiares que tanto amava, preferindo momentos de silêncio em oração. No início, achei que era tristeza, mas agora entendo que era sua alma se preparando para encontrar o Criador, um lembrete de que, às vezes, o silêncio é sagrado, um convite para ouvirmos a voz de Deus em nossas próprias vidas. Devemos aprender a respeitar esses momentos, não com medo, mas com amor, oferecendo espaço e carinho aos nossos entes queridos. A paz que ultrapassa o entendimento, o segundo sinal, é uma lição poderosa para todos nós, brasileiros, que vivemos em um país vibrante, cheio de calor humano, mas também de correria. Quantas vezes nos perdemos na agitação do dia a dia, esquecendo que a verdadeira paz vem de Deus? Testemunhei essa paz em um tio querido, que mesmo enfrentando a fragilidade do corpo, sorria com serenidade dizendo: "Deus está comigo." Isso me ensinou a buscar essa paz em Cristo, mesmo nas tempestades da vida, aplicando-a ao confiar mais em Deus do que nas minhas próprias forças, seja no trabalho, na família
ou nas incertezas do futuro. A reconciliação, o terceiro sinal, ressoa profundamente na nossa cultura brasileira, onde a família e as relações são o coração da nossa identidade. Quantos de nós carregamos mágoas antigas, palavras não ditas ou arrependimentos? Ver um idoso buscar perdão ou oferecer misericórdia nos últimos dias é um chamado para vivermos a reconciliação hoje, sem esperar o amanhã. Recentemente, reconciliei-me com um amigo de infância após anos de silêncio, e essa experiência trouxe uma liberdade que só a graça de Deus proporciona. Devemos aplicar isso em nossas vidas, perdoando e pedindo perdão, seja com um parente, um vizinho ou um colega, para que nossos corações estejam leves e alinhados com o amor de Cristo. A preparação, o quarto sinal, é um convite à responsabilidade espiritual. No Brasil, muitas vezes evitamos falar sobre a morte, como se ignorá-la pudesse adiá-la. Mas os idosos que fazem arranjos finais nos mostram a força da fé. Isso me inspirou a planejar não apenas o futuro material, mas o espiritual, perguntando-me: estou pronto para encontrar Deus? Aplico isso vivendo cada dia com propósito, orando, estudando a palavra e compartilhando o amor de Deus com os outros, como uma semente plantada para a eternidade. Por fim, a alegria, o quinto sinal, é talvez o mais tocante. Em nossa cultura, onde a alegria é celebrada no samba, no carnaval e nas reuniões familiares, ver um idoso sorrir, apesar da dor, é um testemunho da alegria verdadeira que vem do Senhor. Lembro-me de uma senhora da minha igreja que, mesmo acamada, cantava hinos com um brilho nos olhos, mostrando que a alegria em Cristo transcende as circunstâncias. Isso me ensinou a buscar alegria nas pequenas coisas. Um café com amigos, uma conversa com meus pais, um momento de gratidão a Deus, mesmo quando a vida parece pesada. Esses 5 sinais não são apenas para os idosos, são lições para todos nós. Eles nos ensinam a viver com eternidade em mente, a valorizar cada dia como um presente, a amar profundamente, a perdoar rapidamente e a confiar em Deus em cada estação da vida. No Brasil, onde a fé é um pilar tão forte, essas lições ressoam ainda mais, nos chamando a viver como uma comunidade que reflete o amor de Cristo. Aplico isso sendo mais presente com minha família, orando com meus filhos, ajudando um vizinho necessitado e compartilhando minha fé com coragem. Os idosos são nossos mestres. Seus sinais são dons de Deus e cabe a nós aprender com eles para que, quando nossa hora chegar, possamos dizer, como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que possamos viver hoje com propósito, com fé e com a certeza de que Deus está nos guiando para um lar eterno, onde a alegria e a paz nunca acabarão. Amados, se esta mensagem tocou seu coração, deixe um like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras e se inscreva no canal para mais reflexões que edificam a alma. Não se esqueça de comentar amém ou compartilhar sua história nos comentários. Sua voz faz diferença. Fique até o final do vídeo, pois há uma surpresa especial esperando por você.